Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula pra gente. A aula de hoje é uma aula bem difícil, uma aula difícil até de fazer e de dar também. Ela tem um nível de dificuldade de entendimento maior do que as aulas que a gente fez até agora. É muito importante na ortodontia a gente ter uma ideia que você, como especialista, você deve conhecer muito bem suas ferramentas. Então você deve conhecer suas ferramentas bem. É como se imaginasse hoje um piloto de Fórmula 1. Ele adora dirigir, é você que adora mecânica. Então ele dirige bem, você adora mecânica, mas ele não tem os fundamentos. Quer dizer o quê? Ele não sabe qual a velocidade o carro atinge, ele não sabe como é que passa a embreagem dele, ele não sabe a quantidade de óleo, de gás, não sabe nada disso, só sabe dirigir. Não pode ser assim. Você, como especialista, você tem que entender que você é o nível máximo técnico que existe na ortodontia. Então hoje, um especialista ele tem um nível técnico máximo que existe. Ah, mas e o mestrado, doutorado? Não. Mestrado, doutorado é nível científico. Nível técnico, para execução do trabalho, para trabalho no consultório, na clínica, é o especialista. Então você, como especialista, para você ser um bom especialista, você tem que dominar os fundamentos. Como o cara que joga tênis domina os fundamentos, o saque, a recepção, o cara que joga futebol domina os fundamentos, bater falta, bater pênalti. Você tem que dominar os fundamentos da sua técnica para você ser hábil a fazer sua técnica de forma de excelência. Então vamos entender isso. A aula de hoje é fundamento. É uma aula super difícil. Ela funciona tanto para aluno quanto para professor, porque é uma aula de um nível técnico muito alto. Possivelmente, se você está começando agora, vai ter que assistir essa aula uma ou duas vezes. Vou tentar manter ela o mais simples possível, mas é uma aula difícil de se fazer e difícil de se dar, porque eu vou falar de fundamento do seu bracket. Por que você está escolhendo o bracket que está escolhendo? Por que você está escolhendo a precisão que você está escolhendo? Então, é o fundamento básico de quem faz straight wire. Se você usa straight wire e você não sabe os fundamentos, você está fazendo algo baseado em me falaram que é assim, eu vou assim. É empírico, você tem que entender o porquê das suas escolhas. E o muito interessante dessa aula de hoje, se você entende esses fundamentos, você vai parar de ser levado num papo furado de vendedor ou de papo furado de professor que vende material. Ah, não, eu uso tal prescrição porque faz isso, faz aquilo e meus resultados melhoraram muito. Não. Você tem que entender por que você usa tal prescrição, por que tal prescrição talvez seja melhor para você ou não. É uma escolha pessoal sua. Vou falar das principais prescrições aqui hoje do straight wire, tá? Não vou falar de outras prescrições, mas do straight wire, as principais que existem no mercado hoje. E você vai ganhar um conhecimento para ter livre escolha e decisão de que você quer. E não escolher, eu uso isso porque eu fiz um curso assim, me falaram que é assim, eu vou usar assim minha vida inteira. Não. Você tem que entender o porquê dessa decisão, quais as vantagens de cada uma prescrição que existe e como ela funciona na verdade. Não funciona como você está imaginando às vezes, ela funciona... O straight wire ele tem um funcionamento diferente do que a gente imagina, né? A gente vai ganhar tal coisa. Não, vamos entender ele hoje direitinho pra gente. Então a aula de hoje é uma aula de fundamento da ortodontia, tá legal? Vamos lá para a aula então. Você tem que entender que os nossos brackets, falando em straight wire, são brackets totalmente programados. Quer dizer o quê? Existe um bracket desenhado para cada dente seu. Quando você coloca um aparelho num dente, um bracket, você cola um bracket no dente, né? Depende de onde você vem, em São Paulo, bracket. Depende de você está falando bracket ou bracket aí. Então, vamos lá. Você quando cola um bracket em um dente, você está procurando alinhar a face vestibular do dente. Então, entenda isso. Os brackets vestibulares foram feitos para alinhar as faces vestibulares. Os brackets linguais são para alinhar as faces vestibulares. Então, quando você cola bracket, é para alinhar a face vestibular. Uma coisa que tem que entender muito claro é que se essa face vestibular possui alguma irregularidade, o seu alinhamento e nivelamento final não vai ficar bom, porque o seu bracket vai sofrer interferência dessa posição. É como se imaginasse um dente com a face vestibular normal e um com a face vestibular mais gordinha, mais um calombo, mais ovalada, né? Mais proeminente a face vestibular de um central em relação ao outro. Imagina que um central é uma resina, tinha uma mancha, foi tirado aquela mancha e quem fez a resina fez um pouco maior a face vestibular. Quando você alinhar e nivelar, você alinha as faces vestibulares, mas você alinha os brackets. Olha que interessante isso, na ortodontia você não alinha dente, você alinha bracket. Se você colou errado seus brackets, seus dentes não ficaram errados no final. Então você não alinha dente, você alinha bracket. Se você colou errado, seu dente termina, os brackets terminam alinhados, mas o dente termina desalinhado. Então você alinha bracket. Voltando, você tem uma face vestibular reta e uma face vestibular mais com calombo na frente, mais ovalada, mais volumosa na frente por resina.
Ao final do tratamento, esses brackets estavam alinhados, mas um desses dentes vai estar mais para lingual. Por quê? Porque a face estava mais para vestibular que a outra e você alinhou os brackets ao final. O objetivo do straight wire é alinhar as faces vestibulares dos dentes, tá? Cada aparelho seu, cada pecinha do seu bracket, cada item do seu bracket, um central, um lateral, ele tem um desenho exclusivo para esse dente. Você não pode colar um central superior no central inferior. Então entenda que o straight wire ele foi feito para você ter individualização, tanto de posição, quanto de bracket, quanto de angulação e torque. Então você tem cada dente com sua angulação. Angulação, sempre falo angulação, é sentido mesodistal. Torque ou inclinação, vestíbulo lingual. Então eu falo assim, olha a angulação desse dente, olha a angulação desse bracket, mesodistal, de lado, meu canino tem angulação positiva, né? Meus centrais têm uma inclinação, porque é para vestibular. Então, para vestibular, inclinação. Mesodistal, angulação. Vou começar pelo princípio básico aí para vocês. Vamos lá, então. Vamos conhecer um pouco do bracket, falar de bracket e quais são os itens que eu tenho que conhecer, quais são os fundamentos que eu tenho que conhecer para ter um bom conhecimento da minha ortodontia, do que eu estou fazendo e para onde está indo a minha ortodontia hoje, né? Então, o primeiro fundamento, você tem que saber bracket. E bracket ele tem algumas coisas. Você tem que saber o que é torque, o que é angulação, o que é uma prescrição e o que é o slot play ou folga no slot. Você tem que ter esses conhecimentos para entender por que o seu caso está acontecendo o que está acontecendo. Fala, mas eu não fiz nada e ficou protuído, eu não fiz nada e ficou lingualizado. Não, alguma coisa você fez, tá? Ou deixou de fazer. Porque nada acontece, você é o operador, né? Não foi para casa sem nada e voltou no outro dia tudo apinhado. Você botou um bracket, botou um fio e alguma coisa você fez diferente do normal aí no seu aparelho. Tá legal? Então vamos entender esses fundamentos nessa aula de hoje. Então vamos lá. Entendendo a nossa ferramenta de trabalho. Na aula de hoje eu vou explicar como funcionam os brackets um por um e por que você está usando essa prescrição que você está usando. Eu não sei, me falaram que era assim e eu fiz assim. Meu curso foi de rote, eu faço rote. Meu curso foi de capelosa, eu fiz capelosa. Meu curso foi de MBT, eu faço MBT. Não entendi não, mas sai fazendo, está dando certo. Então vamos entender por que isso está acontecendo. Se de repente isso podia acontecer de uma forma melhor, ou mais simples, ou mais eficiente. Lembrando, os princípios da nossa ortodontia vai ser simplicidade, eficiência e consistência. É entregar consistentemente bons resultados da forma mais simples possível e mais eficiente possível, tá legal? Sempre esse é o nosso princípio guiando nossas aulas. Então vamos primeiro entender o que é torque. Então, sempre quando eu falar em torque, significa inclinação dentária, tá? Torque é uma torção no fio, ele está incorporado, geralmente você não faz isso, no straight wire existe uma inclinação incorporada no seu bracket para promover uma inclinação dentária. Então o seu bracket possui um torque no slot, né, uma angulação, uma inclinação nesse slot, o slot é inclinado para transferir essa inclinação do slot para a face vestibular do seu dente. Eu vou falar 1 milhão de vezes, straight wire não fala longo eixo, é face vestibular. Se você está falando de straight wire, quando fez a pesquisa de straight wire, não foi olhado raiz de dente, é face vestibular do dente, face vestibular do dente, face vestibular do dente. Então, o torque do seu bracket é para colocar a face vestibular do seu dente na inclinação que você escolheu na sua prescrição. Então, de novo, você quando escolhe uma prescrição, você está escolhendo como ficarão as faces vestibulares do seu dente. É óbvio, se eu estou movimentando a face vestibular, eu estou movimentando o meu dente, eu vou movimentar a raiz também. Mas o straight wire foi pesquisado e foi desenhado pela face vestibular dos dentes, tá? Não foi olhado raiz. Então vamos lá, torque ou inclinação. Vamos botar aqui, deixa eu atrapalhar menos aqui. Torque, o que é torque? Então vamos lá, o que é torque? Então, em 1972, o Dr. Lawrence Andrews desenvolveu o straight wire. Como é que foi feita essa pesquisa de forma rápida para você, para não ficar chato? Ele pegou 150 modelos de gesso de pacientes não tratados ortodonticamente. Então vamos pegar 150 modelos de gesso de pacientes não tratados ortodonticamente, com uma oclusão considerada ótima, sem necessidade de tratamento. Então não era qualquer paciente, é qualquer paciente meu, não é qualquer modelo, não é qualquer paciente, são 150 modelos de pacientes não tratados ortodonticamente, com oclusão ótima, que não teriam indicação de tratamento ortodôntico. Então são pessoas ideais. O cara nasceu pronto, ele está ideal. O que ele fez então? Ele começou a avaliar o que esses 150 modelos tinham em comum. E ele chegou a várias conclusões. São as 6 chaves de oclusão,
né, curva de Spee, razão de rotações, mas eu vou falar hoje em duas principalmente, que são as inclinações, que são os torques, e as angulações, que são as posições mesodistal dos dentes. Então a aula de hoje, em prescrição, eu vou focar em inclinação e angulação. Então, em 1972, o Dr. Lawrence Andrews mediu a face vestibular dos dentes e concluiu o seguinte, que um dente numa posição ideal, a média dessa face vestibular, considerada a diferença do dente, é que ele tivesse uma inclinação de 7 graus. Então a face vestibular, ela estaria inclinada 7 graus para vestibular. Sempre quando eu falar em 7 graus é positivo, eu só vou falar de coroa, tá? Eu não vou falar 7 negativo de raiz. Straight wire não foi feito por raiz. Esquece raiz. Straight wire foi feito pela face vestibular. É óbvio, quando eu movimento face vestibular, vai movimentar a raiz, mas não foi feito assim, não foi avaliado raiz. Então, quando eu falo de torque, de 7 graus de torque, é de coroa para vestibular. Se é positivo para vestibular, se é negativo para lingual. Então, torque positivo, coroa para vestibular. Torque negativo, coroa para lingual, porque o straight wire foi desenvolvido pela face vestibular dos modelos de gesso. Ninguém fez tomografia computadorizada para avaliar quanto tinha de torque aquela raiz. Então, lembrando que a raiz não está alinhada com a coroa do dente. A coroa pode estar aqui, a raiz está aqui assim. Ó. Elas não são retinhas assim, tem uma leve angulação entre um e outro. Então, eu vou falar de face vestibular de dente. Tá? Então, foi definido pelo Lawrence que o straight wire ideal ele teria 7 graus de inclinação. Então, o paciente hoje, para sorrir, com um sorriso bonito, com ações bonitas, teria 7 graus. Tá? É a média. Se é uma média, teve gente com menos, teve gente com mais, mas a média foi 7 graus. Beleza, Paulo, entendi o que é torque. Então, é a face vestibular, ela está inclinada para vestibular, torque positivo, ela está inclinada para lingual, torque negativo. 7 é o normal, pode ser mais positivo, pode ser menos positivo, pode ser mais negativo. Né? Geralmente não existe face negativa, né? Ela pode ser positiva ou neutra, ou ligeira, mais positiva, ligeiramente positiva ou neutra. Negativa não existe nenhuma prescrição com inclinação superior negativa, inferior existe, tá? Vamos falar um pouquinho disso aqui então. Então, beleza, quando a gente fala de face vestibular, quando eu botar 7 vai ser positivo, tá? Quando for negativo eu coloco na frente negativo. Então, falei 7, sabe que é positivo de coroa para vestibular, tá bom? Beleza. E a maioria de vocês, as pessoas que usam straight wire, deve ter ouvido falar ou está usando o ROT. O que é ROT? ROT é uma prescrição que ela tem um pouco mais de torque, eu vou entrar em detalhes daqui a pouco sobre isso, do que o que Andrews tinha falado. Então vamos lá. Enquanto tem um bracket na face vestibular, reparem que esse bracket, no slot dele aqui, tem um corte. Então nós temos um corte nesse slot, tem uma inclinação nesse slot. E quando eu colocar o meu fio aqui, esse slot, com a ROT, a pressão de ROT ela tem 12 graus. Então, ROT, quando fez a prescrição, falou dele o seguinte, ó, 7 para mim não tá bom, eu não gosto de 7. O que ele falava é o seguinte, vou adiantar um pouquinho essa parte da aula então, vamos lá entender. O que Andrews achou? Nesses modelos ideais, não tratados ortodonticamente, é importante refinar isso, reformar isso e revisar isso, que 7 graus é o ideal. Quando ele colocou 7 graus no bracket, ele já pensou no final. O problema da ortodontia é que para chegar no final tem o meio, e o meio é mecânica. E a mecânica ela causa efeitos colaterais. Então, se você começa com 7 no começo, principalmente em casos de firme de espaço, vai terminar com menos que isso, porque se você faz ortodontia, você sabe que quando você retrai, você perde torque. E aí você tem que ficar recuperando torque, o reverso, torque anterior. Então, o que o Roth achou? Que esses casos do Andrews, principalmente mecânicos de firme de espaço, estavam ficando muito lingualizados ao final do tratamento, porque a prescrição foi desenhada para o final, e não para o movimento. Então ele fez uma prescrição de movimento. Então o Roth foi desenhado para ter um bom movimento ortodôntico, para ao final você terminar com o ideal. Então vamos entender. Coloquei Roth então. Gosto de Roth, usei Roth a vida inteira, acho o Roth legal. Eu não, tá? Com vocês aí. Eu já usei Roth muito, tenho mais de 200 casos tratados com Roth. Eu uso hoje o MBT, vou explicar por que eu uso MBT, mas Roth é uma ótima prescrição, tá? Então vamos lá, colocamos Roth nesse caso, colocamos o bracket ali, e fomos alinhando e nivelando, chegamos no último fio do straight wire, que normalmente é o fio 1925. Nosso último fio de escolha é o fio 1925. Coloquei meu fio 1925 dentro do slot. Vou lá, vou encaixar o meu fio ali. Esse fio vai tocar duas paredes, a superior e a inferior, e vai promover essa inclinação vestibular do dente. E esse dente agora vai estar com 12 graus, certo? Coloquei o fio lá, deu 12 graus, certo? Então, meu dente estava bom posicionado. Eu coloquei meu fio 1925, meu dente entrou na posição,
Roth fez isso. 12 graus, meu dente agora tem 12 graus. Correto? Não, tá errado. Tem um problema nisso aqui. Então, isso nunca vai acontecer. Nunca é um dia muito próximo, mas isso provavelmente não vai acontecer. O que você tem que entender por que isso não vai acontecer? Então, primeiro princípio básico, conceito básico. Prescrição não coloca dente nenhum em lugar nenhum. Então, vou repetir. Prescrição não coloca dente nenhum em lugar nenhum. Quem coloca é a mecânica. Então, a sua mecânica que posiciona o dente. A prescrição, ela te dá uma liberdade vestibular ou lingual, mesial ou distal para esse movimento acontecer. Por que você está falando isso? Porque quando você usa um bracket, então não vai acontecer isso, se você botar um fio 19,25 num slot de Roth que é 12 o torque anterior, seu dente não vai ficar com 12, ele pode ficar. Normalmente não vai ficar, vou te explicar por quê. Então vamos lá, tirar esse nó da nossa cabeça. A ortodontia, eu acho ela simples, só não acho ela fácil, eu acho ela muito difícil, só que ela é simples. Então vamos entender a simplicidade dela. O que é slot play ou folga no slot? Vamos entender primeiro o que é o seu bracket. Seu bracket de straight wire, se você faz straight wire, não vou falar de rickets, porque é outra filosofia, é outro tipo de trabalho, arcos seccionados, os slots são diferentes, os torques são todos diferentes, as angulações são todas diferentes. Então, se você usa rickets, nada disso aqui se aplica a você, tá? Então vamos fazer de straight wire. Roth, MBT, Alexander, MBT, Roth, Alexander e Capelosa, por exemplo. Capelosa é uma ótima prescrição também, Capelosa. Vamos lá então. O seu slot ele vai ter uma profundidade, quer dizer, essa profundidade de 28 e uma altura de 22. Então, ele é mais profundo do que alto. Então, a profundidade dele é 0,028 polegadas e a altura é 0,022 polegadas. Quando você encaixa um fio nesse slot, que o fio de trabalho normalmente do straight wire, ele é um fio 19 por 25, você tem que entender que esse fio ele é menor do que o slot. Então fica uma folga no slot. Essa folga no slot chama-se slot play. O slot play normal no straight wire vai ser algo entre 7 e 10 graus, que é essa folguinha que você vê daqui. Então, quando você coloca o seu último fio no seu bracket, o seu bracket vai ter uma folga ainda de aproximadamente 7 a 10 graus, tá legal? Dependendo do fabricante, 20 do fio do bracket, porque vamos entender, se o fabricante fez um bracket um pouco maior e o fio um pouco menor, a folga é gigante. Por isso que é importante a seleção de bons produtos. Eu pretendo, em uma aula mais próxima, falar quais os brackets que eu uso, quais os fios que eu uso e por que eu uso cada um desses brackets. Porque quando você seleciona um bracket ruim com um fio ruim, você tem que entender que você está usando tudo diferente que está planejado no seu caso. E aí os resultados serão aquém que você gostaria. É muito importante você entender isso quando fala em produto. Você tem um bom cozinheiro com um bom produto, com uma pessoa com fome. Então, o bom cozinheiro vai cozinhar com um bom produto, um ótimo prato, e a pessoa com fome vai comer e ficar feliz, porque ela estava com fome. Você tem um ótimo cozinheiro com um ótimo produto e uma pessoa sem fome, ela vai achar ruim, ela não estava com fome, igual o paciente não colaborador. Né? Você tem um ótimo profissional ortodontista, tem produtos bons, e o paciente é não colaborador, meu amigo, não adianta, não vai ficar bom, o cara não ajuda vocês, tá? Agora vamos pensar o contrário, você tem um ótimo profissional de cozinha, vai de culinária de novo, um ótimo profissional. Só que ele tem produtos ruins, sabe? A carne não é boa, o tempero não é bom, os alimentos não estão no ponto certo. E você tem uma pessoa com fome. Esse cara é tão bom que ele consegue compensar o ruim do produto, entregar uma boa refeição. Mas ele vai ter muito mais trabalho que deveria, muito mais longo do que deveria, e o prato não vai ficar tão bom quanto deveria. Então, é importante entender que o produto ele altera o resultado final. Tá? Tanto em qualidade como em tempo de preparo, tempo para vocês também. Então tem que ter um bom profissional, um bom produto e um bom paciente. Um bom produto é essencial. Quando você come um produto ruim, sem prescrição nenhuma, sem controle nenhum, sem nada, sem avaliação nenhuma, você está escolhendo ter problemas no seu tratamento. Não estou falando que vai ficar ruim. Você vai fazer torque, vai fazer dobra, você vai compensar, vai recolar brackets várias vezes. Você vai compensar o problema do seu produto com a sua habilidade mecânica, se você for bem qualificado. Voltando à nossa aula, você tem que entender que se você faz straight wire, normalmente seu fio de trabalho é 19,25, vai ter uma folga de 7 a 10 graus no mínimo, nesse último fio seu. Pouca gente usa o 21 por 25,
Se você usa o 21 por 25 para finalizar seus casos, você vai ter um altíssimo atrito e vai ter uma folga de em torno de 3 a 5 graus. Se você usa 19 por 25, 7 a 10. Se você usa 18 por 25, vai ser 10 a 13. Se usa 17 por 25, vai ser de 13 a 16 graus. Então, para cada você está no 19, você baixou para o 18, aumente 3 graus na folga. Está do 18, baixou para o 17, aumenta mais 3 graus na folga. Está 17, baixou para o 16 por 25, mais 3 graus. Se você colocou o 16 por 22, a folga é 20 e poucos graus, 27 graus mais ou menos. A folga é enorme, praticamente numa leitura de torque. Então, quando você trabalha com o straight wire tradicional e você usa o seu último fio, que é 19 25, sua folga vai ser de 7 a 10 graus. Por que entender isso? Pelo seguinte, a partir de agora você tem que entender, quando você botar o seu último fio, no seu caso, se é um Rode, por exemplo, ele vai estar com 12 mais ou menos 10 graus. Quer dizer o quê? Ele pode estar com 12, ele pode estar com 22, ou ele pode estar com 2. Eu não sei quanto ele tem. Nem você vai saber quanto ele tem. Então entenda isso, quando você tem uma folga de 10 graus, o final do seu tratamento não vai te garantir, você usando o Rode, que vai ter 12 no final. Pode ser que tenha 22, e pode ser que tenha 2, porque existe uma folga nisso aqui. Quem vai te falar a posição final do seu dente foi sua mecânica. Então vou dar um exemplo. O Rode tem 12. Você, no seu caso, usou elástico classe 3. Elástico classe 3, ele empurra os superiores para o vestibular. O seu superior vai ficar com mais do que 12. Você usou elástico classe 2. Elástico classe 2, apoiado no gancho nos laterais, ele igualiza os anteriores. Então vai terminar com menos do que 12. Então entenda que a sua mecânica que vai botar o dente no final. A sua prescrição só vai te dar uma liberdade maior ou menor de acordo com o que você está escolhendo. Entendeu bem claro isso? Não entendeu? Volta à aula e assiste de novo. Porque é importante esse conceito, que a prescrição não coloca dente em lugar nenhum. Ela dá liberdade para a sua mecânica funcionar, né? Ou restringir o movimento mecânico. Vou dar um exemplo. Quando eu estou fechando espaço, retraindo, e eu não quero que lingualize demais, quando eu boto um torque alto, eu estou trabalhando contra a minha lingualização, para evitar que ele lingualize. Então o torque funciona mantendo o torque vestibular um pouco maior. Então sua prescrição te dá uma liberdade ou uma restrição de movimento de acordo com o que você escolheu. Tá legal? Então seu dente que tem, por exemplo, de Rode novo, você tem 12, pode estar com 12, mas pode estar com 17, com 22 pode estar. Mas pode estar também com 2. Então é muito difícil saber a posição final, você nunca vai saber exatamente essa posição final, mas entenda que quando você usa uma prescrição, você vai estar com mais ou menos 10 graus de folga, tá legal? Angulação, vamos falar um pouco de angulação agora. Angulação é mesodistal, inclinação vestíbulo lingual, tá? Então vamos pensar em angulação. Então angulação é isso aqui, vamos voltar um pouquinho de novo, reparem no segundo pré, isso aqui é angulação, certo? Então angulação é isso aqui. Correto? Não. Quando você vê essas animações em congresso, em palestras, tem que entender que os programas normalmente colocam o centro de resistência do dente no meio da raiz. Então, quando você faz esse movimento aqui de inclinação, você está errado. A inclinação, você tem que entender que o seu bracket está colado na coroa do seu dente. Então, olha de lado aqui, ó. Se é na coroa, o movimento é esse, ó. Ó, espero para vocês verem melhor. O movimento é esse, ó. Se eu boto no meio do dente um bracket, se eu pudesse colar um bracket no meio da raiz, ia ser andar a mesma proporção da ponta da raiz da ponta coroa. Como o bracket está colado na coroa, movimenta muito pouco coroa e muito mais raiz. Então, sempre quando você vê um movimento como esse, de angulação ou de torque, existe movimento da coroa e da raiz, é óbvio, só que por estar colado na coroa, você vai perceber um movimento maior de coroa, de raiz do que de coroa. Então, imaginem que a angulação correta, então estou errado falando de animação, a animação correta seria essa aqui. Quando eu fizer uma angulação positiva ou negativa, é esse pouquinho que você está vendo aí, ó. Presta atenção, você não consegue nem ver. Então, isso é angulação. O importante, uma diferença que existe na angulação para a inclinação ou torque, é que no torque você tem essa folga de 10 graus. Na angulação, a folga é quase nula. Então, entendam que na angulação, tudo que está incorporado nessa angulação será lido no seu bracket. Então, a angulação ela tem uma leitura. Outra coisa interessante, se tem um dente inclinado, quando você passa um fio de Naitai, desculpa, quando o dente é angulado, você passa um fio de Naitai, durante o alinhamento e nivelamento, a angulação se expressa, o torque não. O torque só vai se expressar em fio retangular. Olha que interessante, você bota um fio 20 de aço, que é um fio redondo, fio 20 de aço, ele não lê torque nenhum, zero de torque, mas ele lê 100% de angulação.
Então a sua angulação vai estar embutida. Então olha só, durante o alinhamento e nivelamento é muito importante prestar atenção na angulação. Durante a finalização que você vai entrar no seu torque, então na sua mecânica de elástico classe 2, elástico classe 3, fechamento de espaço, cristalização, nessa hora torque é importante. Durante o alinhamento e nivelamento, a angulação é muito importante, ela vai ser lida aqui, no alinhamento e nivelamento. Olha só que interessante isso. Vamos pensar que você pegou um padrão 3 capelosa. Seu caso era uma classe 3 e você ia compensar ele. Ele chegou assim para você, você fez o seguinte, você ia fazer uma alinhar e nivelar e botar os dentes superiores na posição um pouco menor, maior. Então você alinhar e nivelar, os elásticos classe 3 e botar, e você botou uma pressão 3. Você aprendeu que era assim. Se durante o seu alinhamento e nivelamento tinha um apiamento ali, você não fez slice, não fez nada, vai protuir. Mesmo sua prescrição 3 tendo uma inclinação negativa de inferiores. Então entendam que a prescrição não vai segurar o seu avanço de dentes, porque quem segura vestibularização ou lingualização é torque. E torque só lê no final. Quando chega no final, tudo que era para ser feito já aconteceu. Seu apiamento já foi protuído, você não fez desgaste, suas angulações foram lidas, então é muito importante prestar atenção na angulação. Tá? Então a angulação ela é muito mais da coroa, como a inclinação também é, e não é como está imaginando, tá? E ela é suave, mas mesmo assim, por ser suave, ela expressa muita coisa, tá legal? Então vamos lá, voltando a esse princípio de angulação, eu quero que vocês, a partir de hoje, sempre quando você for pensar em colar seus brackets, preste atenção na angulação dos caninos, tá? Tanto superior quanto inferior. Então vamos lá, entendendo o canino. Imagina o seguinte, temos um canino aqui e você tem a angulação normal do canino. Tá? Vamos pensar um canino assim, reto inclinado, um canino vestibularizado. Se você pegar esse canino agora, que está assim, e você vai lá e marca o seu eixo vestibular da coroa clínica, que é o famoso EVCC, quem faz straight wire aprendeu a colar o bracket seguindo o longo eixo da coroa clínica e não o longo eixo da raiz. Se você está olhando panorâmico colar bracket, você está colando straight, está colando de wise, não está colando straight wire. De novo, straight wire olha coroa clínica, straight wire não olha raiz. Se você está usando panorâmica para ver longo eixo de raiz, você está colando edgewise. Tá? Edgewise é tudo zerado, você vai zerar todas as suas angulações. Se você cola seguindo o longo eixo do dente, você vai deixar toda a sua prescrição zerada. Então, straight wire segue o longo eixo da coroa, que é o eixo vestibular da coroa clínica, porque os estudos do straight wire foram feitos em modelos de gesso. Tá legal? Você colocou lá, colocou o seu bracket, você percebeu que o seu bracket não está na posição correta. Você vai lá e ajusta ele para ficar alinhado com o seu eixo vestibular da coroa clínica. Fez isso. Quando você alinhar e nivelar agora, passar o fio, olha só o que vai acontecer com o fio, o formato do fio. Nesse momento, a primeira coisa que acontece, o canino é um dente muito volumoso, normalmente o movimento dele é pequeno, o que acontece é essa extrusão. Então, o canino joga os incisivos para baixo, porque está na posição errada, pela angulação do seu bracket que você colocou, né? Ele vai jogar os caninos, os incisivos para baixo. Depois de um tempo, você vai aumentando os fios, vai ocorrer o nivelamento do canino, né? Ele vai alinhar e nivelar, e vai vir em posição correta. Quando ele fizer isso, ele retoma a posição normal dele, a posição ideal dele, mas ele projeta os dentes anteriores para o vestibular. Então, olha o que aconteceu. O simples fato de colar o seu canino causou uma projeção em dentes anteriores. No meu caso estava normal, agora estou cheio de protuso. O que aconteceu? Você angulou o seu canino, você colou o seu canino angulado, ele angulou, ele fez a correção e protuiu incisivos. Mas eu não queria isso. Isso é importante entender. Se você não queria isso, muito cuidado na colagem do canino. Imagina que esse caso que a gente acabou de ver fosse uma classe 2, por deficiência mandibular, e você tivesse planejado avançar inferiores. Quando você for nivelar superior, você avançou superior. Agora você tem que avançar mais inferior ainda, e sua síntese não é boa. Você vai jogar dentes contra cortical vestibular. Então olha só o problema que você criou para você por ter feito uma escolha errada da prescrição ou ter colado errado o seu bracket do canino. Então a minha sugestão nesses casos, a próxima vez que você for fazer isso, é colar passivo. Esse canino está reto assim, ó. Cola ele assim, deixa ele reto assim, ignora o longo eixo da coroa clínica, cola o slot paralelo ao plano oclusal. Imagina que o canino tivesse uma incisal. Bota o slot paralelo à incisal. Tá? Então, imagina se o canino tivesse uma incisal fosse paralelo à incisal. Ou bota o slot paralelo ao plano oclusal. Você vai entender o que é isso aí. Você vai estar anulando esse efeito de angulação do canino e vai evitar essa protusão de anteriores. Tá legal? De novo, é uma aula complexa. Vai ter que ouvir de novo essa aula algumas vezes, voltar de novo nela. É uma aula de uma informação um pouco mais avançada, tá legal? Canino inferior é um problema maior ainda. Pensa numa classe 3,
que ela já vem para a gente uma classe 3. Uma classe 3 você pensou em tratar ela sem cirurgia ortognática, fazer uma compensação. Você pensou em lingualizar inferiores e vestibularizar superiores. Lingualizar inferiores e vestibularizar, estava assim seu caso. Você falava, vou fazer isso, isso aqui vou encaixar para mim. A classe 3 normalmente ela vem com os caninhos inferiores já angulados para distal e incisivos lingualizados. Aí você foi lá e colou seu rote normalmente. Quando você colou seu rote normalmente, como está aqui o desenho mostrando, ao alinhar e nivelar, você passou o fio e fez essa angulação para mesial do seu canino. Quando você fez essa angulação mesial do seu canino, você acabou projetando os seus incisivos. E imagina que você fez isso numa classe 3. É tudo que você não queria. Mas a gente, doutor, tá esquisito isso aqui que aconteceu. Seu coraçãozinho até bate mais forte na hora, né? O que foi isso, Pedro Paulo? Provavelmente você ignorou essa angulação que existia no seu canino e você escolheu a precisão errada para isso, ou tinha um apiamento severo inferior, você não fez nada para isso, esse apiamento diluiu projetando dentes. Sempre você tem um apiamento e você não faz desgaste, ele vai projetar. Então, Paulo, tinha um caso assim que você está falando, ele estava normal, agora está projetado inferior, está mordendo de topo um com o outro, o que eu faço? Vai ter que fazer desgaste e voltar agora. Uma vez que isso já foi, vai fazer desgaste, poder voltar esses dentes para distal ou extrair. Né? Acho que talvez o desgaste seja mais... Você estava pensando em extrair no começo, talvez não precise extrair agora ou não. Reavalie só o seu planejamento, seu diagnóstico aí. Mas o que houve foi um erro, seu canino estava assim e você foi lá e causou uma projeção. Então o que eu faço? Eu não quero fazer isso nunca mais, não quero errar de novo, né? Porque a gente só aprende na dor ou na necessidade, né? Então se você errou, provavelmente você não vai esquecer mais esse erro seu aí e não vai errar isso mais, tá? Vamos lá. Então o que eu posso fazer? Primeira solução que eu vou dar para vocês para isso não acontecer, para essa projeção anterior não acontecer, tá? É você, de novo, ignore a angulação mesodistal do seu canino. Você vai ignorar essa angulação e vai colar o seu canino passivo. Assim, o que é passivo? É o slot paralelo ao plano oclusal. Ou o slot... Imagina que se o incisivo tivesse uma incisal, o slot paralelo à ponta, tá? Então a ponta do incisivo, paralelo ao slot ou paralelo ao plano oclusal. Então o incisivo é passivo. Imagina que o fio a passar esse canino não vai mudar a trajetória dele. Então o slot tem que estar posicionado. A altura permanece a mesma que você usa sempre, a altura vai ser igual. É só o slot vai estar numa posição que ele vai ignorar o longo eixo da sua coroa e não vai avançar seus dentes. Então a primeira solução é você colar esse dente passivo, não é zerado. Zerado é seguindo o longo eixo do dente. É seguindo o longo eixo da coroa e passivo, tá? Ou paralelo ao plano oclusal, tá bom? Segunda forma, você está com medo de projetar incisivos? Não cola incisivos. Então você tem um canino mal posicionado, girado, mal posicionado, não colhe os 4 incisivos, faz seu alinhamento e nivelamento, faz desgaste no seu canino, coloca o protetor de fio no paciente para não machucar ele, faz todo o trabalho nos seus caninos, gira o seu canino. Caninos girados é muito importante, ele protui muito dentes. Então gira o seu canino, depois que você girou o seu canino, está tudo na posição correta, você volta, cola os seus 4 incisivos, faz os desgastes necessários, se tiver que fazer ou não, e aí você segue sua mecânica. Então, a primeira opção é você colar passivo, a segunda opção é não colar incisivos e botar o protetor de fio. É importante esse protetor de fio para não machucar o lábio do paciente, porque pode cortar o lábio do paciente, aquele fiozinho cortando aqui tocando na frente, pode machucar o lábio do paciente, tá bom? Beleza? Então são 2 soluções simples pra gente aí, tá legal? Conclusão, prestem atenção nisso. Esse começo da aula é um dos fundamentos mais importantes da ortodontia. Você não entendeu, você volta e assiste de novo. Não passa para frente, se chegou nesse momento você não entendeu, não segue, não passa para frente sem ter certeza do que está acontecendo. Tá legal? Conclusão nossa então. Conhecer os efeitos desejados e colaterais da mecânica utilizada é mais importante que qualquer prescrição. Você tem que ter na sua cabeça muito claro que quem coloca o dente na posição que ele está, ou quem colocou foi vocês, não foi minha prescrição não fez nada, só mecânica que faz isso. Por existir essa folga no slot, a sua mecânica é responsável por isso, e o seu posicionamento de bracket é responsável com isso. Quando você confia na sua prescrição, mais do que no seu bom senso e no seu estudo, os seus casos darão errado. Então vocês são as ferramentas mais importantes do tratamento, e não a prescrição ou o tipo de bracket autoligado, convencional, estético, o que for. A sua escolha, a sua decisão clínica é mais importante. Então não joguem toda a responsabilidade em cima da prescrição. Todas elas têm problemas, têm limitações, têm vantagens, mas têm problemas e limitações. Então fiquem atentos. Nesse momento agora, Paulo, não entendi isso direito. Volta, assiste de novo umas 2, 3 vezes para você entender. Entendeu? Vamos seguir nossa aula então agora. Que prescrição ortodôntica eu vou escolher? Quais existem e qual que eu vou escolher?